Olá, gente amiga, gente querida, que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre a sua vida as bênçãos sem medida, sobre sua casa, sua família. São 22 horas e 31 minutos. Eu gostaria de ler aqui com você o Salmo 127, que diz assim, antes da gente orar, eu quero ler com você, meditar com você um pouquinho na palavra de Deus, porque nós temos esse propósito de estar aqui todas as noites, diante da presença de Deus, unindo a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. E num só propósito de orar pela nossa casa, de orar pela nossa família, o propósito de estar na presença do Senhor, apresentando sempre a nossa família. Então, de início, eu quero ler aqui o Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia e a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão penosamente. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus aqui nos orienta que se ele não guardar a casa, em vão é o trabalho daqueles que edificam, Se Deus não guardar a cidade, em vão é o vigia e o sentinela. Então eu gostaria de convidar você para a gente orar, para a gente falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, e nos apresentamos diante de Ti, um Deus poderoso, um Deus que não falha, um Deus que é fiel, um Deus que nós possamos orar e buscar a Tua presença, porque o Senhor não falha. E nesta noite, Deus, queremos apresentar ao Senhor nossa casa, nossa família, nossa parentela. Queremos pedir ao Senhor a bênção do Senhor sobre eles. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, nós clamamos a Ti. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é o nosso socorro. Então, ó Deus, visita essa casa, esse lar, visita essa família. Derrama a Tua bênção, a Tua unção, ó Deus. Vai, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, faz a Tua obra no coração desse homem, no coração dessa mulher, quebrando o coração, ó Deus. Trabalha, ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, faz um milagre na vida dessa pessoa, meu Deus, para que, meu Pai, ela venha testemunhar, meu Deus, o poder da oração, o poder que tem o nome de Jesus. Então, meu Pai, desde já eu quero agradecer ao Senhor, sim, agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem cuidado da nossa família, da nossa parentela. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que não falha. E nós todos os dias, ó Pai, estamos aqui orando, a nos apresentar diante do Senhor e orar pela nossa casa. Sim, meu Deus, na perseverança, meu Pai, e na simplicidade, mas sabendo que o Senhor é Deus, sabendo que
que o Senhor não falha, sabendo, ó Deus, meu Pai, que aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. Ó meu Pai, então em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, meu Pai, que o Senhor visite a minha família lá na cidade de Patos, que o Senhor, meu Pai, visite cada um deles, ó Pai, e que em nome de Jesus o Senhor livre, meu Pai, de doença, de espírito de morte, que o Senhor coloque a tua mão poderosa lá, ó Deus, naquela casa, naquela família. Visita aqui, ó Deus, em Campina, a nossa parentela, meu Pai, visita com o teu poder, visita também essa pessoa que está do outro lado, ó Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Esses dias ligou uma senhora, ó Deus, Adriana, pedindo oração pela mãe dela, e nós, meu Pai, continuamos a orar, ó Deus, a apresentar a mãe dela na tua presença, te pedir, ó Espírito Santo, que o Senhor visite, te pedir, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha colocar tua mão poderosa e fazer a obra do Senhor na vida da mãe de Adriana, Deus, e toma toda a nossa casa, toda a nossa família, os nossos projetos. Quero te apresentar também, ó Deus, o culto de amanhã na igreja. Espírito Santo, prepara pessoas com o coração aquebrantado, leva pessoas ali naquele lugar, ó Deus, acampa teus anjos naquele lugar, ó Espírito Santo, envia pessoas, meu Pai, para ouvir a tua palavra, para se converter, ó Deus, para servir ao Senhor, Espírito Santo. Meu Pai amado, eu oro ao Senhor, porque assim como Davi disse, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro só vem de ti, ó Deus. Então, Espírito Santo, em nome de Jesus, manda o socorro para essa obra. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, essa igreja. Coloca a tua mão ali, coloca o anjo na porta daquela igreja. Atrai pessoas para aquele lugar, ó Deus. Trabalha no coração daqueles que já vão, meu Pai, na igreja, mas que o Senhor opere em cada um, segundo a vontade do Senhor, meu Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, tome a nossa casa, a nossa família e a nossa parentela na tua presença. Toma também essa pessoa que está no leito, no hospital, à espera do milagre, à espera de uma cirurgia, essa pessoa, meu Pai, que está aí, ó Deus, talvez na UTI, meu Pai, visita essas pessoas, toque em nome de Jesus, visita essa pessoa que talvez está pensando no suicídio, está pensando em tirar a própria vida. Deus, aonde chegar esta oração, que chegue o poder do Senhor, que chegue a cura, que chegue a libertação e a transformação em nome de Jesus, ó Pai, nessa casa, nesta família. Nós oramos ao Senhor nesta noite, nós apresentamos ao Senhor nesta noite a nossa casa, a nossa família, baseado nesse salmo, ó Deus, que se o Senhor não edificar nossa casa, se o Senhor, meu Pai, não edificar nossa família, se o Senhor, meu Pai, não edificar nossos projetos, em vão, ó Deus, é o nosso trabalho, é a nossa peleja. Então esteja conosco, ó Deus, na nossa casa, na nossa família, esteja conosco, ó Deus, nos nossos projetos, toma a frente, ó Deus, e abençoa, Espírito Santo, a nossa casa e a nossa família, e que haja luz, meu Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Jesus, o Senhor é testemunha o quanto eu tenho orado, o quanto, Deus, eu tenho buscado o favor do Senhor, o quanto eu tenho me apresentado, Deus, e orado pela minha família, minha parentela, quanto o Senhor, meu Pai, eu tenho ali perseverado pela tua igreja, pela tua obra. O Senhor é testemunha, meu Pai, no céu e é testemunha na terra. Consagra, eu peço, Senhor, consagra aquele lugar, levanta um povo ali, ó Deus, abre novas portas, novos horizontes, ó Deus, para que eu possa pregar o teu evangelho, Senhor. Espírito Santo, não me deixa morrer sem ver a tua glória, sem ver o desenvolvimento, o crescimento. Meu Pai, não me deixa, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, porque o Senhor sabe o quanto eu amo fazer a tua obra e orar, ó Deus, por cada pessoa, Senhor. Então toma
minha casa, minha família, minha parentela, todos os meus amigos e até aqueles que se declararam meus inimigos. Toma eles na tua presença, não deixa de abençoar, de dar paz, de dar, ó Deus, prosperidade, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E você que crê, diga amém e graças ao nosso Deus. Louvado seja, meu irmão e minha irmã, o nome do Senhor Jesus. Eu li, antes de orar, o Salmo 127, que fala: se o Senhor não edificar nossa casa, se o Senhor não guardar nossa cidade, a Bíblia diz que em vão é o nosso trabalho, em vão é o sentinela. Então que o Senhor esteja presente em todos os projetos da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, que nós não venhamos nos cansar, e nem parar de orar, de buscar a Deus, de lutar, de perseverar, de estar ali na presença de Deus, E isso é mais importante, é estar na presença de Deus. E eu tenho hoje aqui para você um alimento sólido, a palavra de Deus, no Salmo de número 27, glória a Deus, em nome de Jesus. Eu ia ler outra palavra, mas o Senhor colocou o Salmo 27, para a gente meditar nesse Salmo, em nome de Jesus, aonde o Davi anela pela presença de Deus. O que eu ia escrever aí no Face era a respeito de Moisés, quando ele subiu no monte para orar, e ele disse a Deus: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me permitas descer desse monte. Às vezes, irmão, o homem tem dinheiro, a pessoa tem dom de ouro, de prata, tem pessoas que têm carros, mansões e tudo mais, mas se não tiver Deus, não tem nada, E eu meditando, nessa palavra, você pode ser a pessoa tão importante aqui nessa terra, mas eu lhe digo que você é importante para Deus, e nem tudo que você tem completa o seu coração, preenche o seu coração. Só pode preencher o coração do ser humano a presença de Deus. Amém? É a presença de Deus. Quantas pessoas que têm muito dinheiro estão vazias, estão deprimidas, angustiadas, E o dinheiro não é tudo, Na verdade, o tudo é Deus. Então, eu quero ler aqui, vai basear na mesma palavra lá do Moisés, pedindo a presença de Deus. Porque o Salmo 27 diz que anelo pela presença de Deus. O salmista Davi desejando aí a presença do nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. Boa noite, Roseli. Boa noite, missionária Rosa. Boa noite, meu amigo Oswaldo. Boa noite, Maria Fonseca, Rosilda. E a todos que estão aí, aqueles que vão chegar, em nome de Jesus. Não esquece de ir lá no canal da igreja do YouTube, e lá também, em nome de Jesus, se inscrever, compartilhar e me ajudar. Ontem eu gravei uma oração meia-noite, coloquei lá, mas hoje eu fui procurar, não consegui achar. Mas a gente vai trabalhando, o Espírito Santo vai fazendo a obra, E o importante, que o maior milagre você já recebeu hoje. Está vivo, está viva, saiu para trabalhar, cuidou dos seus afazeres, E agora está em casa. Que coisa bacana, não é verdade? E eu queria ler aqui o Salmo 27, que diz assim: irmã Rosilda, o Senhor é minha luz, é minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Glória a Deus.
E o salmista Davi diz no 3: ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Glória a Deus. No versículo 4, ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Louvado seja Deus. O melhor lugar que um cristão pode estar é na casa de Deus, é na presença de Deus, é nos caminhos do Senhor. O Davi começa dizendo que o Senhor é a luz dele, que o que pode o homem fazer contra a vida dele. E ele começa a falar que quando os inimigos dele tramam alguma coisa contra ele, ele diz que são eles que tropeçam e caem. E ele diz: e se ainda a guerra vier contra mim, estourar contra mim, no meu coração eu terei confiança. Mas o Davi diz: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Você já notou que o inimigo tem trabalhado, tem investido para as pessoas não congregar, não ir na igreja, está olhando para as falhas, defeitos, não é assim? E o inimigo, quando a pessoa começa a desanimar com Deus, a pessoa ela começa a frequentar menos, a congregar menos. Mas a Bíblia diz: Senhor, eu quero pedir uma coisa ao Senhor, e eu quero buscar, e eu buscarei. Eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quando nós nos reunimos como igreja ou na igreja, nós nos reunimos para meditar na palavra do Senhor, para descansar no Senhor, para meditar na sua palavra, mas também estar em comunhão com os irmãos na congregação, para adorar a Deus. E o inimigo tenta, e faz de tudo para tirar as forças da pessoa, para que a pessoa não vá, não congregue, e automaticamente a pessoa ela vai esfriando, vai apagando aquela chama, aquele desejo de estar na igreja, de estar orando, de estar em comunhão com os irmãos, já não faz tanta questão de estar reunidos como igreja, não é verdade? Mas o Davi, mesmo sendo rei, com todo o aparato que ele tinha, ele via a necessidade dele buscar Deus, dele estar na presença de Deus. Ele sabia que todas as batalhas que ele passou, que ele venceu, todas as lutas, tribulações, perseguições, problemas, ele sabia que era Deus purinho na vida dele. E por isso que o Davi estava ali na presença de Deus. Eu creio e acredito que o Davi, ele pensava: eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a presença de Deus. Senhor, eu quero pedir uma coisa ao Senhor. Ele disse para Deus, entenda, Davi disse: Senhor, eu quero pedir uma coisa ao Senhor, e eu vou me esforçar para buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, para meditar no seu santo templo. Porque no 5 ele diz: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Quem está com Deus, quem procura os caminhos do Senhor, quem crê em Deus,
está seguro. E ele sabe que quando ele não vai na congregação, quando a pessoa perde um culto, como o culto de domingo, fica um vazio na pessoa, fica um vazio na alma da pessoa. Aquela semana já não é mais a mesma. Por isso que há uma importância da gente buscar, da gente se fortalecer, da gente, amar o Senhor. O missionário diz: o inimigo vai roubando aos poucos. E ela diz novamente, além dele pedir, eu acho que além de pedir, ele não deixou de buscar. Amém? Então a pessoa tem que buscar, tem que se fortalecer em Deus, Deus quer o melhor para a pessoa, E a Bíblia diz aqui agora, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercaram no seu tabernáculo, oferecerei sacrifício de júbilo. Irmão, nós temos inimigos, espirituais, nós temos aqueles inimigos que muitas das vezes joga praga, que muitas das vezes quer ver o nosso fracasso, que muitas das vezes não fica feliz em ver você feliz, Nós temos aqueles inimigos que nem vai na igreja e nem quer deixar você ir na igreja, Então Davi, ele disse: a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos. Nós temos um Deus que nos exalta, nós temos um Deus, que nos socorre, nós temos um Deus, que é fiel. E o Davi continua dizendo: ouve, Senhor, a minha voz, e compadece de mim, responde. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O salmista Davi diz que no coração dele ocorria algo, estava chamando Davi, para Davi orar, para o Davi buscar a presença de Deus. Não é lindo? Deus chama, Deus fala com as pessoas, Deus branda no coração das pessoas, mas as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas desprezam o conhecimento, a palavra, muitas pessoas desprezam o poder da oração, muitas pessoas deixam de ouvir a voz de Deus. Então Davi diz que uma coisa ocorreu no coração dele, a vontade de buscar Deus, a vontade de orar, a vontade de se apresentar diante de Deus, E Davi já tinha falado: Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor, eu quero morar na tua casa, estar na tua presença todos os dias da minha vida, No verso número 9, ele diz: não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com a ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses e nem me desampare. Glória a Deus. Boa noite, Rival, graça e paz, a benção. Olha, meu irmão, você está entendendo a importância? O Davi dizendo: Senhor, não me desampare, esteja comigo. Quando os meus inimigos se levantar contra mim, eles que tropeçam e caem, Senhor, mas o Senhor é que me sustenta. Ainda que uma guerra vier, Senhor, o meu coração está firme no Senhor. Irmão, irmã, desperta para a fé que está dentro de você, para esse Deus que trabalha ao seu favor, para esse Deus que te sustenta, esse Deus que te levanta, esse Deus que já te deu vitórias em várias batalhas, esse Deus que te tirou de uma posição e colocou numa posição que você jamais imaginava. Esse Deus tem cuidado de você, amém? Então Davi, a preocupação de Davi não era A nem B, a preocupação de Davi era agradar a Deus, era estar no templo, era estar orando, era estar buscando a presença de Deus. Davi já começa dizendo: o Senhor é minha luz, amém, meu irmão? O Senhor é o que, meu irmão? A minha luz, ele diz, a minha salvação, de quem terei medo? Olha que coisa linda, meu irmão, quando a gente está na fé, nesta confiança em Deus, amém? Pode vir o que vier, as lutas, os problemas, as diversidades, as coisas que acontecem, as coisas que te aborrecem,
mas Deus estando contigo, você supera tudo, vence tudo e glorifica a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No verso número 10 diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Irmão, veja, o Davi está dizendo: se o meu pai, se a minha mãe me desamparar, ele está dizendo, eu ainda tenho socorro, eu ainda tenho um Deus que cuida de mim, eu ainda tenho um Deus que me sustenta. Boa noite, Maria Socorro. Maria Fonseca diz: o Senhor teu Deus é Deus de misericórdia, não te desamparará. Deuteronômio capítulo 4, verso 31. Glória ao nosso Deus, né? Louvado seja o Senhor. No verso 11, o Davi diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por veredas plenas, por causa dos que me espreitam. O Davi está dizendo: Senhor, guia meus passos, me leva pelo caminho estreitinho mesmo, mas me conduz pelo teu caminho, porque tem muitos que me espreitam, né? Tem muitos que querem ver a minha queda, tem muitos que querem ver a minha derrota, mas o Davi está pedindo a Deus: Senhor, guia os meus passos. Irmão, Wesley, Rosilene, meus amados, em nome de Jesus, peça ao Senhor para que o Senhor guie seus passos. Peça a Deus, povo de Deus, peça a Deus: Senhor, guia meus passos, livra-me dos meus inimigos, livra-me, Senhor, daqueles que querem ver o meu fracasso, a minha queda, sabe? Aqueles que nem fazem e nem me deixam fazer, aqueles que nem fazem, mas aqueles que me criticam. Senhor, peça ao Senhor para Ele guiar os seus passos, para Ele conduzir os seus passos, porque Deus, como eu li no Salmo 127, que é o Senhor que edifica a casa, é o Senhor que edifica a família, é o Senhor que edifica a nossa saúde, nosso trabalho. E se Ele não edificar, não adianta nada, não adianta nada, não é verdade? Guia sim, Senhor, os nossos passos. Está aí, missionária escrevendo aí, e o nosso irmão Wesley dizendo: Deus seja louvado. Porque, irmão, versículo 12 diz: não me deixes à vontade dos meus adversários. Preste atenção, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Veja que Davi, ele começa dizendo a Deus: boa noite, Maria José, graça e paz. Davi começa dizendo a Deus: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação. Davi começa dizendo: Senhor, de quem terei medo? O Davi, ele continua dizendo: quando os malfeitores, eles tramam contra mim, são eles que tropeçam e caem. Ele diz: Senhor, eu quero pedir uma coisa ao Senhor. Ele não pediu a morte dos inimigos, não. Ele só pediu: Senhor, eu quero habitar na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a tua beleza. Amém? E ele diz: no meu coração ocorre uma coisa, buscar a tua presença, Senhor. E o Davi, né, a Bíblia diz que o Davi diz que toda vez, né, que os inimigos se levantam, ele está lá na casa de Deus, né, o recôndito das colunas, na presença de Deus. O adversário não consegue vencer o Davi. E o Davi dá esse conselho para nós. Quando o Davi diz: porque se a minha mãe, se o meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Davi está dizendo: ó, se meu pai e minha mãe me desamparar, eu tenho o socorro do Senhor. Eu tenho um Deus
um Deus soberano. Eu nunca vou estar só, porque esse Deus que me livra de todo mal estará sempre comigo, a me fortalecer, a me renovar, não é verdade? Às vezes nós nos sentimos só, às vezes um pouquinho desamparados, não é verdade? Sem um apoio, né, humanamente falando, mas Deus nunca vai nos deixar só. A irmã escreveu aí, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8. Maria Fonseca que escreveu, né? O Wesley escreveu aí, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, meus amados, em nome de Jesus, não se sinta desamparado. Às vezes o inimigo quer colocar isso na nossa mente, que a gente está só, que ninguém dá valor ao que a gente faz, que por mais que a gente se esforce, nada adianta. Primeiramente, nós temos que nos esforçar pela obra de Deus. A gente cuida das coisas de Deus e Deus cuida da gente. Deus não desampara a gente. A gente cuida da obra e Deus cuida da gente. A gente lembra da obra e Deus lembra da gente. Então, é importante o congregar, o estar na casa de Deus, né, Socorro? O adorar a Deus, estar em comunhão com os irmãos, né? Porque o inimigo tenta afastar os irmãos da congregação. Amém? E a pessoa vai se afastando, vai se esfriando, vai vendo defeito de A e de B. Irmão, igreja é lugar de conselho, é lugar de adoração, é lugar da gente reconhecer o nosso erro e adorar o Senhor. A igreja é um hospital espiritual, o qual cuida da nossa alma, o qual o Senhor é o médico dos médicos e sabe a necessidade de cada um de nós, né? A necessidade de cada um de nós. Você vê que o Senhor dá uma palavra que serve para todo mundo, do menor ao maior. Deus não é lindo? É maravilhoso? O Davi fala no verso 12, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Tem gente que é cruel mesmo, tem gente que é espírito de crueldade puro, de fazer o mal, de semear a contenda, de levantar falso testemunho, de querer destruir a outra pessoa. Mas quando a gente tem Deus, meu irmão, quando a gente está com Deus, Davi disse lá atrás, são eles que tropeçam e caem. Olha que coisa linda, verso 13 diz assim, olha, eu creio que verei, né? Perdão, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Glória a Deus. Está aí a palavra para o seu coração. Esse versículo 14 fala, espera pelo Senhor. Por quem você está esperando? Eu estou esperando pela ajuda de A, de B, de C. Não, espera por Deus. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. O versículo está dizendo, te anima. Se você está desanimando, desanimado, se anime. Espere pelo Senhor. Espere mais um pouco. Descansa a tua alma no Senhor. Descansa teu coração no Senhor. E ele diz, olha, fortalece o teu coração. Fortalece o teu coração. Espera. Fortalecer o coração. Tire tudo que não presta de dentro dele. Deixe Deus habitar nos seus pensamentos, no seu coração. Deixe Deus habitar aí no seu coração. Fortalece, aleluia, o teu coração. O teu coração. Fortalece ele na presença de Deus. Não deixa que ninguém desanime, que ninguém
separe você da fé que você tem em Deus. Porque Davi disse: ainda que o meu pai, que a minha mãe me desamparar, o Senhor não, nunca vai me desamparar, nunca vai me deixar. E é lindo quando ele diz: fortifica o teu coração, pois pelo Senhor. Não te fortalece teu coração com aquilo que só vai lhe atrair o desgosto, a tristeza, mas fortalece o teu coração no Senhor, na presença do Senhor, e assim você terá vitória, e assim você terá bom ânimo, e assim, em nome de Jesus, quando os inimigos se levantar contra você, eles que vão cair. Eles, Davi disse: olha, Senhor, tem falsas testemunhas, meus adversários se levantam contra mim. Aí Davi fala: mas eu tenho o Senhor, eu vou fortalecer meu coração, eu vou ter bom ânimo na tua presença, Senhor, eu vou esperar pelo Senhor. Amém? Então, não tem aquele ditado que diz aí, no mundo, vou falar, posso? Quem espera sempre alcança. Então vamos esperar em Deus. Maria da Graça diz: nosso Deus, Ele é lindo, maravilhoso. É esse Deus que cuida da gente. Quando a gente pensa que é o fim, é o começo de tudo. Quando a gente pensa, meu irmão e minha irmã, que tudo deu errado, pelo contrário, aí é que está começando a dar certo. Deu errado segundo o nosso querer, mas deu certo segundo o querer de Deus, porque nem sempre a minha e a tua vontade é a vontade de Deus. Amém? Então eu mesmo, como pastor, eu peço a Deus: Senhor, me dê força, me dê sabedoria, me dê ânimo, porque tem dia que você sabe, irmão, que é só misericórdia de Deus, Eu vejo as pessoas, às vezes, é uma luta para chegar no altar, para chegar na igreja, Imagina o pregador, o pastor, um bispo, Imagina aquele que está à frente da obra, a luta, a guerra, o peso espiritual, para estar ali pregando a palavra, entendeu? Andando nos caminhos do Senhor, irmão. Se o Senhor não for com a gente, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for com você, não adianta nada, irmão. Não adianta nada. Mas se Deus estiver com você, eu creio que Ele está com você, então Deus cuida de você direitinho, Deus te sustenta direitinho. O melhor de Deus ainda está para vir, para chegar na nossa vida. Eu sempre falo isso. O melhor de Deus ainda não chegou, amém? O melhor de Deus está chegando, porque a Bíblia diz, oh glória, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Aleluia. Suas batalhas de ontem você já venceu ontem, as de hoje já está terminando de vencer. Virou meia-noite, já virou um novo dia. Não é assim que nós contamos o dia? Então, meus amados, pega lá a sua peça de roupa, pega lá, por favor, o seu copo com água, glória a Deus, e eu peço a você para que você ore, para que você, em nome de Jesus, se fortaleça no Senhor. Amém? Pega lá seu copo com água, que eu já vou orar. São 23 horas e 10 minutos. Glória a Deus. Eu quero, em nome de Jesus, em nome desse Deus maravilhoso, convidar você para ir na igreja amanhã. Louvado seja Deus. Por exemplo, Doda, Rosilda, o Rivaldo, amanhã tirar um tempinho para ir na igreja, na Mundial, na Universal, ou na Batista, ou na Assembleia. Vá amanhã na casa do Senhor, tire um minutinho, uma horinha, 2 horas do dia, 2 horas, 2 horinhas, porque tem o tempo de ir, tem o tempo de voltar. Não deixe não de ir, não.
Vá na casa de Deus. Maria José, amanhã tira um tempinho, procura a igreja aí próximo da sua casa em Caruaru. Vá na igreja amanhã, se esforce, lute, persevere, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, porque eu só quero o melhor para cada um de vocês. O missionário Arroz diz assim, que seu espírito seja o mesmo que havia em Josué e Caleb, que nunca esmorecer em servir a Deus. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Irmão, eu vou ler aqui um versículo que diz assim: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus eu entro em Tua presença. E eu sei, essa pessoa que está do outro lado também está a orar, Senhor. Está a meditar, meu Deus, e a esperar no Senhor, e a descansar no Senhor, e se fortalecer no Senhor. Ó Espírito de Deus, consagra a água, Jesus. Consagra a água, Jesus. Se essa pessoa estiver com dores no corpo, dor na garganta, sim, meu Deus. Se essa pessoa estiver, meu Pai, doente, enferma, se essa pessoa, meu Pai, vem lutando para largar o cigarro, Senhor, o vício, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, consagra esta água, Jesus. Purifica os pulmões, a garganta, purifica, meu Pai, em nome de Jesus, esse corpo. Toca nos ossos, no sangue, nos nervos, nas artérias, no coração, sim, ó Deus. Toca na mente, no subconsciente dessa pessoa, Espírito Santo. E renova em nome de Jesus, ó Pai, o coração, a alma e o espírito dessa pessoa, para que essa pessoa possa servir ao Senhor, amar o Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, eu peço, visite com o teu poder, levanta o que está caído, o que está desanimado, Jesus, dá ânimo, dá força, dá sabedoria. Sim, Espírito Santo, impulsiona essa pessoa à tua presença, e que o Senhor venha, ó Deus, abençoar o copo com água, e que essa pessoa, meu Deus, venha ser abençoada. Abençoa a peça de roupa que essa pessoa vai vestir amanhã para ir à igreja. Senhor, Espírito Santo, coloca uma unção nessa peça de roupa, como tinha no manto de Elias uma unção, ó Deus. E quando Eliseu tocou e disse: cadê o Deus de Elias? Imediatamente ele feriu as águas, meu Pai, e as águas se dividiram. Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor consagre, abençoe a peça de roupa, a fotografia, e que em nome de Jesus, meu Pai, rios venham fluir no coração dessa pessoa. Aleluia, glória a Deus. Diga amém e diga graças a Deus. Beba da água. Amém, glória a Deus. Bote sua cabeça assim pela fé, bote sua cabeça assim, ó. Amém, coloca assim, por favor. Eu creio que você está fazendo isso. Eu te unjo e te abençoo pela graça de Deus, como ministro do Evangelho. Eu quero te abençoar como ministro do Evangelho. Eu coloco a minha mão pela fé sobre a sua cabeça e quero determinar a bênção do Senhor sobre a sua cabeça, porque a palavra do Senhor diz que sobre a cabeça do justo a bênção, que a bênção de Deus esteja com você aí no alto da sua cabeça, as plantas dos pés. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, meus amados. Deixa eu ver onde eu coloquei a tampa agora. Daqui a pouco, eu acho. Está aqui.
achei. Glória a Deus. Você crê? Tem uns que ignoram, tem uns, né? Mas eu faço isso para que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Então eu peço a você, em nome de Jesus, amém? Que não deixe de orar por mim, amém? E que amanhã você não deixe de procurar uma igrejinha aí perto da sua casa e congregar, amém? Porque não é o tamanho da igreja, não, mas é o tamanho do seu coração para com Deus. Vai em nome de Jesus, amém? Porque durante a semana a gente está aqui, né? Amanhã à noite vai ter culto aqui em nome de Jesus, amém? Mas em nome de Jesus, eu peço isso a você. Vá amanhã na congregação, vá adorar o Senhor, vá buscar o Senhor, amém? E, meus amados, ore pela nossa congregação, ore para que o Senhor nos dê força, nos dê condições de manter, nos dê saúde espiritual, né? Para que nós nunca venhamos desanimar, né? Porque não é só às vezes a ovelha que desanima. Quantos pastores ficaram à beira do caminho, que desistiram da obra, outros fecharam a igreja, né? Não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus. Talvez a luta, né? Não é fácil, você sabe, né, Maria Fonseca? Eu creio que a senhora sabe que não é fácil, né? Mas Jesus disse, né? Jesus disse que a porta é estreita, o caminho é estreito. Por isso que Davi pediu a Deus, ao Senhor, Senhor, que o Senhor me guie, né, pelo caminho, pela vereda, Senhor, né? Porque eu creio que o Senhor está comigo, né? Em nome de Jesus. Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém? Eu lhe ungi e creio que você vai ter uma noite de sono abençoada e que amanhã você estará na casa do Senhor para glorificar o Senhor, tá bom? Um forte abraço e que Deus lhe abençoe. Não esquece de ir lá no meu canal, quando você terminar aí, e dar um like lá nos vídeos, em alguns colocar um comentário lá, tá bom, meus amados? Um forte abraço, estamos juntos. Oswaldo, um abraço, Wesley, Rosilene, Rosilda, Rivaldo, Maria José, Maria Fonseca, Socorro e os demais, que eu não lembrei o nome agora, um forte abraço. Maria das Graças, né? Rosélio, enfim, que Deus abençoe, tá bom, meus amados? Fica na paz, fica com Deus e ore, né? Ore, quem sabe o Senhor abrir uma porta, um lugar novo para nós pregarmos e anunciar o Evangelho. Até a porta de um arraio também já é de bom tamanho também, para a gente alcançar vidas pelo arraio, tá bom? Que Deus abençoe, forte abraço, dorme com Deus.